A água sanitária é um produto de limpeza obtido a partir do borbulhamento de cloro gasoso em solução aquosa de hidróxido de sódio, conforme apresentado nas equações químicas consecutivas a seguir. Em uma fábrica, a produção de água sanitária é iniciada com a dissolução de cloro gasoso e hidróxido de sódio em água nas concentrações de 0,20 e 0,34 mol por litro, respectivamente. Ao final do processo de produção, o cloro foi consumido por completo, restando 80% do ácido hipocloroso, que é o nome desse cara, formado na equação A. E aí, na primeira etapa, pede assim, olha, calcule em mol por litro a concentração de hidróxido de sódio no produto final. Bom, galera, então a dinâmica seria o seguinte, a equação A me diz que a cada 1 mol do cloro gasoso, eu vou ter a reação com exatamente 1 mol do hidróxido de sódio. Então, essa é a proporção estequiométrica que a equação A me diz. Então, se eu estou partindo de 0,20 mol de cloro e 0,34 mol por litro do hidróxido de sódio, não sei se você está percebendo que, com base na proporção estequiométrica, aqui, levando em consideração somente a primeira etapa, o que eu teria? Eu teria hidróxido de sódio em excesso, tá? Então é o seguinte, se a proporção é de 1 mol de Cl2 reagindo com 1 mol de hidróxido de sódio, no cenário de eu colocar 0,20 mol do Cl2, né, em mol por litro, né, a gente está considerando em mol por litro, tá? Por isso que eu estou colocando aqui direto 0,20 mol. Então o que vai acontecer? Exatamente a quantidade de hidróxido de sódio que vai reagir, essa regra de 3 está muito fácil, né? Então vai reagir exatamente 0,20 mol por litro de hidróxido de sódio, tá? Isso daqui é o que reage, mas preste atenção, eu coloquei uma concentração de 0,34 mol por litro, né, de hidróxido de sódio. Então não sei se você está percebendo que vai sobrar 0,14 mol por litro de hidróxido de sódio. Isso daqui é o que vai sobrar, tá bom? Então tem um detalhe, né, que até eu esqueci de comentar enquanto eu estou resolvendo, que é a questão do texto falar que o Cl2 foi totalmente consumido. Então eu vou considerar que exatamente todo o Cl2, né, e aí a informação que eu estou tendo, já que não é o volume que está sendo dado, mas sim a concentração, então eu vou considerar que os 0,20 mol por litro de cloro foram consumidos completo, né? Então exatamente isso daqui tem que sobrar, né, porque a reação foi completa. Tá, beleza. Mas aí, o que a estequiometria continua me dizendo? Que quando 1 mol de cloro reage, né, eu produzo 1 mol do ácido hipocloroso, que a reação continua na equação B. Então, se eu consumir 0,20 mol de cloro, obrigatoriamente eu consumi 0,20 mol por litro de hidróxido de sódio, porque ó, foi consumido por completo, e eu formei exatamente 0,20 mol por litro de ácido hipocloroso, tá? Então é muito importante que você entenda que 1 mol de cada reage para produzir 1 mol do ácido hipocloroso. Então eu formei obrigatoriamente 0,20 mol por litro de ácido hipocloroso, porque o consumo foi completo. Só que aí restou 80% do HClO formado na equação A. Então, se restou 80%, eu vou apagar esse pedacinho aqui da tabela periódica. Se ele está dizendo que restou 80%, então quer dizer que 80% desse 0,20 mol por litro está sobrando, tá? E automaticamente 20% vai reagir. Então, 20% desse ácido hipocloroso que foi formado na equação A, que a gente sabe que é 0,20 mol por litro, 20% é o que foi reagir, porque a questão disse que restou 80%. Agora, a parada toda é, esse ácido hipocloroso reagiu com quem? Reagiu, de acordo com a equação B, com o hidróxido de sódio. Então, vai reagir com o NaOH. Agora, vamos lá. Vamos fazer a conta o seguinte, ó. Já que eu tô querendo saber exatamente a concentração em mol por litro que reagiu com o hidróxido de sódio, regrinha de 3 bem tranquilinha, que é 0,20 mol por litro, né, está para 100% do que foi formado lá na equação A. Como o que reagiu é 20% e é isso que me interessa agora, e por que isso me interessa? Porque a pergunta é a concentração de hidróxido de sódio no produto final. Então, fazendo essa regra de 3, eu chegaria numa concentração de 0,04 mol por litro de ácido hipocloroso que foram consumidos, tá? Isso
isso daqui é o que reagiu, beleza? Então isso daqui reagiu. Então você que está acompanhando o vídeo, já vai pensando aí como é que você iria organizar a resposta para o corretor, mas vai entendendo passo a passo que eu tô dando, tá? Aí agora, para eu poder resolver o problema, o lance todo é o seguinte, lembra disso daqui que sobrou? 0,14 mol por litro de hidróxido de sódio que sobrou? Aí a gente vê na equação B que a proporção estequiométrica é 1 mol do ácido, desse ácido hipocloroso reage com 1 mol da base. Então, se 0,04 mol por litro de ácido hipocloroso reagiu, então se a proporção é de 1 para 1, automaticamente 0,04 mol por litro, 0,14 que eu tinha aqui em cima foram consumidos, tá? Então, foram consumidos, deixa eu anotar aqui. E aí, novamente, eu vou fazer uma continha que é, olha, 0,14, eu vou colocar aqui embaixo, ó, a linha de raciocínio. Aliás, deixa eu apagar essa tabela periódica aqui que tá me atrapalhando aqui agora. Eu coloco a tabela em todas as questões, mas nem sempre a gente usa, né? Então, vamos lá, ó. Então, continuando aqui a linha de raciocínio, ó. Lembra que sobrou 0,14 mol por litro da equação A, né, da primeira etapa? Então, sobrou 0,14, mas eu vou subtrair de 0,04 que foi consumido. Então, eu vou ter 0,10 mol por litro de hidróxido de sódio que restou, tá? Então, essa daqui, né, como é que é a pergunta? Ó, calcule mol por litro a concentração de NaOH no produto final. Então, no produto final, eu vou ter 0,10 mol por litro de hidróxido de sódio, e aí você ia, né, deixa eu apagar aqui, você escrever lá que essa é a concentração no produto final, tá? E aí era só organizar os cálculos para o corretor entender o passo a passo que você fez. Tá, então feita aí a primeira resposta, né, a primeira perguntinha aqui, aí depois ele quer a equação química que representa a hidrólise do hipoclorito de sódio. Então vamos lá, vamos começar a escrever essas equações. Então o lance é o seguinte, ó, a gente tem que o hipoclorito de sódio, ele é um sal, tá? Então isso daí é bem tranquilo. Só que ele é um sal que tem um cátion, né, que é o Na+, que está relacionado com uma base forte, que é o hidróxido de sódio, né, que a gente sabe que é uma base forte, e o ClO, né, que seria o ânion hipoclorito, está relacionado com o ácido hipocloroso, que é o que? É um ácido fraco, tá? Se eu fizer aquela continha, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, eu vou chegar aqui a zero, que evidencia um ácido fraco. Então, nesse sentido, o hipoclorito de sódio é um sal básico ou sal alcalino. Então, a hidrólise desse sal, o que ela vai ter que produzir, já que é um sal alcalino, vai ter que produzir ânion OH-, né, que é o íon alcalino. Então, a gente vai ter que, o que vai ser hidrolisado aqui nesse sentido é o ânion hipoclorito. Então, eu teria o seguinte, ó, eu teria o ânion hipoclorito, que é o ClO- aquoso, mais a água vai produzir o quê? Vai produzir, aí a água, ela vai agir no intuito de doar um próton H+, e aí vai restar apenas o OH-. Esse OH- vai sair aqui da água. Então, a gente vai ter produção de HClO aquoso mais OH- aquoso, né? Nessa equação aqui, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, a gente tem a água atuando justamente como um ácido, né? Aliás, atuando não, se comportando como um ácido, e o ânion hipoclorito se comportando como uma base de Bronsted-Lowry, já que recebe esse H+. E aí observe que no final do processo a gente liberou o ânion OH-. E aí, galera, era só colocar isso daqui como resposta para o corretor, beleza? Então, a hidrólise do sal hipoclorito de sódio vai nos fornecer como equação que você colocaria como resposta justamente essa daqui que eu marquei aqui em azul. Show? Bom, galera, então é isso, né? A gente chegou aí no final da questão de número 10.